Existem barreiras muito piores do que a ausência de um piso tátil que por vezes atrapalha as outras pessoas que utilizam cadeira de rodas, que utilizam muletas. Essas pessoas se sentem lesadas. E lembrando que isso é uma jabuticaba, só tem no Brasil. Fora do Brasil, é isso. Jabuti está ativado. Boa tarde, Oswaldo. O que você deseja? Janela. Bem-vindo ao JAWS. Talkback ativado. Bom, gente, eu queria contar para vocês uma história muito bacana, uma história de amor, uma história de amizade. Porque geralmente quando a gente tem uma nova ideia no nosso meio, quando aparece alguém querendo ajudar no nosso meio, quando uma nova tecnologia é inventada, quando uma nova solução surge, enfim, nesse nosso meio, no meio das pessoas com deficiência, no mundo das ideias das pessoas com deficiência, né, no campo legal, enfim, né, geralmente esse tipo de coisa é impulsionada por histórias semelhantes à que eu vou contar para vocês agora. Geralmente, sei lá, alguém foi para uma guerra e, enfim, né, você teve lá um filho que nasceu, né, com essa ou com aquela deficiência. Você teve, sei lá, um grande amor seu, né, que acabou, né, em função de uma determinada doença, de uma determinada fatalidade, um acidente, enfim, casos mil. Eis que, nos anos 60, um japonês, ele tinha um grande amigo seu que estava começando a perder a visão. Não vou lembrar o nome do cara agora, mas eu ponho na edição aí, eu cato eu costumava contar essa historinha em salinhas de recursos, assim, né? Contei, eu acho que umas 2, 3 vezes, porque faz muitos anos que eu me deparei com essa historinha e puxei na cabeça para lembrar dela aqui, porque, enfim, o assunto veio à tona, né? Esse japonês, ele tinha esse amigo e ele ficou encafifado, ele ficou pensando assim, o que eu poderia fazer para diminuir o impacto disso na vida desse meu amigo, saca? O que eu poderia fazer para tentar diminuir o impacto da perda de visão na vida dele, porque vejo o mundo vai se tornar um lugar hostil para ele. A vida vai se transformar de tal maneira que eu gostaria de pelo menos tentar amenizar um pouco isso para ele. Olha que bacana, né? E aí ele ficou encafifado, ele ficou quebrando a cabeça, assim, pensando e tal, até que em 1965, esse japonês, que infelizmente eu não lembro o nome, mas enfim, vou colocar o rosto dele aqui em algum lugar, o nome em algum lugar aqui da tela, enfim, né? Ele inventou o piso Tenji, isso em 1965, que consistia, também vou tentar colocar na edição a fotinho dele agora aqui, que consistia num piso que pudesse ser perceptível ao tato, tanto se a pessoa estivesse utilizando algum tipo de calçado, quanto também na utilização de algum instrumento, né, de alguma guia, como por exemplo uma bengala, o bambu, enfim, né, coisas do gênero, né? E isso precisava também, para atender essas características, ter ele deveria ter ali um relevo, né? Um relevo considerável o suficiente para ser perceptível, né? E aí houve essa invenção. 2 anos depois, os japoneses já estavam estudando um protótipo numa escola para cegos. Também não vou lembrar, faz muito tempo. Eu lembro que tinha um nome parecido com um personagem de desenho japonês. Mas enfim, essa escola japonesa para cegos, ela teve todos aqueles quarteirões que orlavam aquela escola
tendo nesses quarteirões a aplicação do piso tenge feito neles. Tipo, foi, sei lá, 100, 150, 200 quarteirões na época. Foi um lance, imagine quão legal foi isso, assim. Eu queria ter visto assim a fisionomia do amigo desse cara, assim, sabe, um lance muito bacana, assim. Pouco tempo depois, antes mesmo do término da década, isso já havia virado um padrão nos Estados Unidos. E aí, alguns anos depois, a gente viu esse mesmo conceito chegar na América. Isso foi no começo dos anos 90, final dos anos 80, mais ou menos por aí, entre 90, 91, 92. Os americanos adotaram o piso tenge no transporte coletivo, ali nas estações de embarque, né, de transporte público coletivo. E isso virou um padrão em todo o território nacional, ou seja, em toda a América, coast to coast. Toda a América, e isso inclusive perdura até hoje. Não bastasse isso, eu conversei ontem com um amigo meu que ele viaja muito para a Europa, mais especificamente para a Itália, mais especificamente ainda para a cidade de Roma. Eu quero crer que ele tenha familiares lá, coisa que o vale, eu não entrei no mérito, mas ele vai de quando em quando para lá, fica 3, 2, 6 meses, né, em Roma, né? E Roma, eu fiquei muito curioso, porque Roma, vocês sabem, é uma cidade, ela é patrimônio da humanidade, né? Ela é um berço arqueológico, um paraíso arqueológico, né? E esse amigo, ele começou a me contar, eu fiquei assim, tá, mas tem piso tátil lá? E ele disse, tem, Neymar, mas não é assim. Roma é uma cidade complicada, né? Ele me deu um exemplo, toda vez que eles vão tentar, por exemplo, abrir um túnel para colocar lá, para fazer o seu metrô, por exemplo, e eles se deparam ali com algum artefato, né? Tem que parar tudo realmente e redesenhar e redefinir. Ele diz também que a periferia de Roma, ela é também um pouquinho bagunçada, e mesmo assim, com todas essas dificuldades, porque você tem que manter todo esse cuidado, esse zelo, porque é um patrimônio histórico, você não pode mexer nisso, não pode mesmo, né? Não pode mesmo, né? Ainda assim, Roma consegue aplicar o piso tenge em toda a malha ali de acesso ao transporte também coletivo, ao transporte urbano. Não é perfeito, ele fez questão de mencionar isso aí, mas ainda assim, com essas dificuldades todas, os romanos eles conseguem fazer a aplicação desse piso, né? No que consiste o piso? Qual é a técnica que é utilizada ali, né? Você vai ter ali o relevo de um quadradinho que seria mais ou menos parecido com uma seta, como aparece aqui nessa imagem um pouquinho mais ampliada, que eu espero estar colocando aqui na edição, para a galera que enxerga. E esse quadradinho, que funciona mais ou menos como uma seta, ele indica movimento. Então, siga caminhando e tal, né, para frente ou para trás e tal, siga né, o seu caminho. Mas quando você encontrar ali, por exemplo, o círculo, aí você tem que ter cuidado. O círculo indica cuidado. No caso, o traço indica movimento, o círculo indica cuidado. Geralmente, quando você tem um círculo, ele tá te servindo de alerta, ele está te emitindo um alerta, porque ali provavelmente você vai encontrar um degrau, ali provavelmente você vai ter que fazer uma curva, você chegou, digamos, num cruzamento, você está prestes enfim, a chegar, sei lá, numa porta de um elevador, enfim, indica cuidado. Esse conceito é o mesmo desde 1965 e ele é empregado, como eu já exemplifiquei para vocês. Ele, a princípio, eu dei 3 exemplos aqui para vocês, né, na verdade, né? Ele é aplicado
no seu continente de origem, dei como exemplo o Japão, então estamos falando do continente asiático. Ele também é aplicado no continente americano, dei como exemplo a maior potência no mundo hoje, que são os Estados Unidos, todo o território americano. E também dei como exemplo aqui no continente europeu, Itália, especificamente Roma, continente europeu. Temos 3 continentes aqui, exemplificando a utilização dessa ferramenta de inclusão. Essa ferramenta, ela é muito interessante quando ela é bem aplicada, quando você tem um projeto arquitetônico que leva em consideração esse padrão de acessibilidade. Você pode obter um ganho não só para a pessoa com deficiência, mas para a sociedade como um todo, porque isso é inclusão, isso é acessibilidade. Eu vou te dar um exemplo. Quando tu, por exemplo, vais a um aeroporto, a um hospital, e digamos que tu nunca tenha ido nessa cidade, ou mais ainda, que tu não fales o idioma daquela localidade. Mas tu vais te deparar com, sabe quando tu vais nesses lugares e tu encontra aquelas linhas, né? Então tem a linha amarela que vai te levar até um guichê, tem a linha vermelha que vai, se você seguir ela, você vai chegar na escada de emergência. Tem a linha azul que vai te levar até os banheiros. São sinais gráficos para facilitar a sua mobilidade, para que você, muitas vezes, também não fique à mercê do humano ou de alguma, enfim, à mercê, digamos, da boa vontade do outro, que a gente sabe que nós mesmos não temos, né? Muitas vezes, do conhecimento do outro, enfim, todos. Isso não é para evitar o contato humano, isso é para te auxiliar a te localizar. Uma ferramenta que te auxilia nisso, que é muito útil. Você mesmo nunca tendo ido naquele lugar, se você seguir esses sinais gráficos, você chega onde você quer. O piso tátil, ele consegue fazer tudo isso com um plus a mais. Se tudo isso que eu falei, ele faz isso graficamente falando, o piso tátil consegue fazer isso também, incluindo que não enxerga nada. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, eu posso no meu projeto, no projeto do meu prédio, no projeto do meu comércio, no projeto da minha loja, nem esperar que o governo crie uma lei, enfim, quando eu levo em consideração esses padrões, e veja, são padrões internacionais. Claro, a gente tem aqui no Brasil alguns Frankensteins, a gente tem aqui no Brasil a politicagem, de um lado, representando o Estado, a gente tem um lado da politicagem, então todo mundo quer ser pai da criança. Do lado do empresário, a gente tem o mau empresário também, né, que faz de tudo para fugir do cumprimento, por exemplo, de uma lei de cotas, do cumprimento da inserção, do cumprimento de um padrão no momento da execução de uma obra, né? Nós temos maus exemplos, tanto no meio do empresariado, quanto no meio do Estado, quanto inclusive no nosso meio como cidadãos, e mais ainda no nosso meio como pessoas com deficiência. A gente tem maus exemplos aí. Mas isso não diminui o fato de que existem esses padrões são internacionais, e mais ainda, os padrões de acessibilidade, eles são uma conquista das pessoas com deficiência. Isso não saiu da cabeça de ninguém, isso saiu das demandas dos estudos, da vivência e da ciência e da experiência das pessoas com deficiência. Percebe? São padrões. Assim como você tem padrões de segurança, assim como você tem padrões de saúde, você tem também padrões de acessibilidade. Esses padrões de acessibilidade, eles vão ser fundamentais para que tu consiga incluir. Veja, segundo os dados mais recentes, nós, pessoas com deficiência, já somos quase 40% do potencial da população aqui no Brasil. Nós já somos quase 40%. Então, é um contingente economicamente plausível que você, se empresário que enfim, o que seja, deveria levar em consideração no seu projeto de comércio. Você deveria, por uma questão
precisa nem ser humana, ninguém está falando da qualidade de ninguém. Você deveria levar em consideração no projeto arquitetônico da execução da sua obra os padrões de acessibilidade para incluir essas pessoas na sua lista de clientes. Consegue perceber? O piso tátil, é o nome que veio aqui para o Brasil, é o nome que popularizou com a gente. Ele recebeu a sua primeira legislação em 2004. Então veja, a gente está falando, estou contando aqui para vocês uma história que começou em 1965 e que já começou, enfim, a aflorar mundo afora aí, né? E lá nos anos 90 já estava nos Estados Unidos, ou seja, aqui no Brasil chegou, olha, com algumas décadas de atraso, mas chegou aqui no Brasil. Chegou em 1960, chegou aqui no Brasil em 2004. Eu vou procurar tentar colocar a lei aqui também na descrição para vocês estudarem, vou facilitar a pesquisa para vocês. Eu pretendo aqui, tudo que eu venho a dizer aqui, eu pretendo que seja pesquisável por vocês. Então, se eu não colocar o link, por favor, pesquisem. Não acreditem em mim. Assim como vocês... A razão de ser desse vídeo é um vídeo de um senhor que gosta de, estou fazendo aqui para a galera que não enxerga, o sinal da moedinha coçando, porque esse sinal aqui foi feito muitas vezes pelo Luciano Heng nos 2 vídeos. Isso aqui é uma intriga, tá? E eu não gosto de intriga, então eu estou dando para vocês aqui, o que eu estou dizendo para vocês aqui é pesquisar. Vocês vão encontrar as referências de tudo, o que eu puder colocar de referência aqui eu colocarei, mas vocês também, com base no que eu estou dizendo aqui, por favor, façam as suas pesquisas. Essa primeira lei foi em 2004, e em 2015 ela recebeu ali um plus a mais, que está ligado aos ambientes que são privados, mas de acesso público, alguma coisa nesse sentido. Enfim, são conquistas, né, do nosso meio, do meio das pessoas com deficiência, e conquistas inclusive que demoraram bastante. No primeiro vídeo eu havia recomendado, eu tenho aqui neste canal, salvo um documentário que se chama História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. É uma história linda. Se você quer realmente receber um conteúdo, receber um conhecimento que vai dar assim um plus no teu espírito, que vai te deixar realmente motivado, que vai te trazer um conhecimento formidável, assiste esse documentário. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo também. Assista esse documentário, ele é maravilhoso, ele é sensacional. Neste documentário, vocês vão conhecer muitos aspectos da luta da nossa história como pessoas com deficiência ao longo das décadas aqui no Brasil. E vocês vão ver que já nos anos 70 havia uma luta importante aqui, já nos anos 80 havia uma luta importante, nos anos 90 também, e só em 2004 a gente foi ter essa primeira lei regulamentando esse padrão de acessibilidade que é internacional, que faz parte dos conceitos de desenho universal, saca? E que faz parte de uma teoria que tem, inclusive, como uma das missões, como uma das finalidades, tornar as cidades mais legíveis para todos. Mais legíveis para todos. Lê do engano quem pensa, quem corre no pensamento de que as soluções de inclusão e de acessibilidade são só para as pessoas com deficiência. Elas têm como finalidade incluir as pessoas com deficiência, mas de uma maneira, de uma legibilidade que seja abrangente para toda a sociedade. Inclusão, incluir. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar com vocês, e que foi levantado também, antes de eu encerrar esse primeiro momento aqui do vídeo, falando basicamente sobre o piso tátil, é a questão do preço. Bom, gente, como vocês devem imaginar, não sou empresário. Eu sou um cidadão comum que tem dificuldades, inclusive, para pagar, às vezes, uma conta de luz, uma conta de água. Recentemente, eu comecei a pagar um aluguel também. Enfim, sou um cara como você que está me assistindo aí, comum. Né?
Eu quero crer que eu não tenha, e você também não tenha, o mesmo poder aquisitivo de um mega super hiper empresário como Luciano Heng. Tendo dito isso, eu gostaria de te fazer uma proposta. Pega o seu Google Assistente, pegue a sua Siri e faça a seguinte pergunta, pesquise da maneira que você achar melhor, lógico, claro, né? Quanto custa o metro quadrado do porcelanato? E depois anota direitinho o preço. E depois você faça de novo essa pergunta, piso tátil. Você vai encontrar ali uma relação de preço. Você também vai encontrar uma relação de quem é que faz piso tátil no Brasil, se é apenas um fabricante que faz para todo o território nacional. Enfim, faça essa pesquisa. Eu já vou até dar um spoilerzinho aqui. Eu encontrei porcelanato em torno aí de R$50, enfim, pela internet. E eu encontrei, tá sentado aí na cadeira aí, porque ele falou que alguém está ganhando muito com o piso tátil aqui. Estou fazendo de novo aqui o sinal que ele fez várias vezes aqui, esfregando a moedinha, o dedo das moedinhas. Ele disse que alguém está ganhando muito dinheiro no Brasil com piso tátil. Repito, pesquisem, vocês vão descobrir, vocês vão fazer uma descoberta, em alguns casos, né, em geral, mas tem alguns casos que tem uns fabricantes assim, que vocês vão ficar encantados quando vocês descobrirem quem é que fabrica, em alguns casos, né? Mas enfim, eu encontrei esse piso tátil sendo vendido a R$2,50 o metro quadrado. R$2,50 o metro quadrado foi um dado que eu encontrei na internet. É óbvio que seria mais interessante que a gente fosse, isso também é uma maneira de pesquisar, se você é um pouco paranoico, eu não acredito no Google e tal, é a minha segunda sugestão, saia de casa, espere um dia útil, se dirija a uma loja de materiais de construção e pergunte lá para o atendente da loja de materiais de construção quanto é que custa o metro quadrado do porcelanato e quanto é que custa o metro quadrado do piso tátil. Eu não tenho calçadas, porque eu não tenho casa própria, mas se tivesse, eu realmente não me incomodaria de aplicar o piso tátil. Eu acho que, enfim, mas parece que isso incomodou muito um determinado empresário